Olá, começamos agora mais um jogo rápido, direto e reto no assunto. E você, já ouviu falar de direito do trabalho de emergência? Bem, esse é o tema do nosso jogo rápido de hoje. Vem comigo! E o que é esse tal de direito do trabalho de emergência? Bem, em tempos de pandemia, de enfrentamento da doença Covid-19, têm sido editadas algumas medidas, algumas normas que flexibilizam os direitos trabalhistas temporariamente. Essas medidas excepcionais têm sido tratadas como um direito do trabalho de emergência. Na verdade, não é um direito do trabalho novo, nem uma reformulação daquele direito do trabalho anterior. São medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, da Covid-19. Logo, são medidas excepcionais e temporárias para enfrentamento dessa situação excepcional que vivemos. A necessidade de edição desse tipo de medida, desse tipo de flexibilização dos direitos trabalhistas, decorre da necessidade de se equilibrar dois valores muito importantes. De um lado, nós temos as empresas que estão passando por uma crise muito grande, temos os problemas econômicos, né, esse desequilíbrio econômico por conta aí da restrição de muitas atividades. De outro, nós temos a necessidade de manutenção dos empregos, de uma fonte de renda mínima do trabalhador. Logo, de um lado, temos manutenção de emprego e do outro, manutenção da própria empresa, da própria atividade empresarial. E como equilibrar esses dois valores? É um equilíbrio difícil e por isso exige medidas excepcionais, que são as medidas desse direito do trabalho chamado de emergência. É importante destacar que são medidas de flexibilização temporárias, mas duram até quando? Elas duram durante o estado de calamidade pública. E esse estado de calamidade pública no nosso país foi definido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, editado no dia 20 de março deste ano. Ele define que esse estado de calamidade pública, esse estado de excepcionalidade, dura até dia 31 de dezembro de 2020. Logo, a princípio, essas medidas excepcionais trabalhistas para enfrentamento do coronavírus, da Covid-19, duram até 31 de dezembro de 2020. Temos basicamente duas medidas provisórias aí que tratam de medidas excepcionais para tentar aí buscar um equilíbrio entre trabalho e manutenção das empresas. São medidas excepcionais que visam a garantia do emprego de uma fonte de renda mínima ao trabalhador. Então, antes de ser dispensado, antes do empregador se utilizar da dispensa imotivada, o empregador deve se socorrer de várias medidas, que são medidas à disposição para a garantia do próprio emprego. Primeiramente, temos aqui o artigo 3º da medida provisória 927, que foi editada dia 22 de março de 2020. Ela traz, dentre outras medidas para a preservação do emprego e da renda, a possibilidade de adoção de teletrabalho, de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Importante destacar, essas medidas já são objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade. Temos cerca aí de 7 ações diretas de inconstitucionalidade em tramitação que questionam a validade dessas medidas provisórias. Temos aqui também algumas medidas que já foram até revogadas pelo próprio legislador. O próprio presidente já editou uma nova medida provisória retirando essa possibilidade de direcionamento do trabalhador para a qualificação. Por quê? Havia uma previsão de suspensão do contrato para que o empregado fizesse uma qualificação. Isso foi revogado pela medida provisória 958 de 2020. Já na medida provisória 936, o presidente trouxe medidas complementares para enfrentamento dessa situação. Lembrando que tratamos de medidas provisórias, que são aquelas medidas precárias, né, com exigência de relevância e urgência para a sua edição. Já estudamos medidas provisórias no último jogo rápido, por isso deem uma olhadinha lá para relembrar os conceitos importantes.
Medida provisória, ato exclusivo e indelegável do presidente da República. Então, na medida provisória 936, já no dia 1º de abril deste ano, o presidente editou a possibilidade de outras medidas para a garantia do emprego. Foi instituído o tal do chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Logo, também é possível, além das medidas da medida provisória 927, o pagamento de benefício emergencial, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Importante mencionar que são medidas provisórias que têm uma vinculação de motivação, ou seja, a motivação que inspirou essas medidas provisórias é justamente a tentativa de garantia dos postos de trabalho e de uma renda mínima ao trabalhador. E eu já aproveito a oportunidade para fazer um convite. Na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, no dia 28 de maio, haverá uma live transmitida diretamente pela página do Facebook do ISCA Faculdades. Logo, é só acessar a página do Face, não é necessário nenhum convite prévio. Haverá uma live em que eu, o professor Ricardo Della Torre e também o professor Antônio Francisco Montanagna falaremos sobre o coronavírus e as relações trabalhistas. Então será uma oportunidade bem interessante de discutirmos essas questões aí tão relevantes e também tocarmos em alguns aspectos pontuais das medidas provisórias 927 e 936. Conto com vocês, espero vocês aí para debater, mas será possível aí a formulação de perguntas. Vamos estudar um pouquinho mais juntos e nos vemos em breve. Até mais, fiquem com Deus.